No livro 10 das Confissões, capítulo 6, Santo Agostinho diz o seguinte: minha consciência não duvida, antes tenho a certeza de que vos amo, feriste-me o coração com a palavra, desde então te amei. Mas, quide amo cum te amo, o que amo quando te amo. É tão interessante essa passagem das Confissões, porque elas nos dizem que toda a nossa consciência, tudo o que nós somos, tem a certeza, não do que sabe sobre Deus, mas a maior de todas as certezas e mais poderosa do que todo o nosso conhecimento, até mesmo acerca de Deus, que é o nosso amor por Ele, que não é fruto de nosso agenciamento, não é fruto da nossa imaginação, não é fruto da nossa inteligência, não é fruto da nossa criatividade, mas é resultado de uma ferida aberta no coração pela palavra de Deus. E é fruto desta ferida, Agostinho diz: feriste-me o coração com a palavra, desde então te amei. O fruto do nosso amor é o fruto do impacto de uma palavra que vem ao nosso coração e transforma o nosso coração, ao ponto de, a partir desta transformação, buscar saber o que é que nos faz amar Deus. Por isso a pergunta que vem a seguir, o que amo quando te amo, não é a pergunta que expressa a dúvida com relação ao amor. Não se há dúvida com relação ao amor, não se há dúvida com relação à devoção, à piedade. A dúvida está com relação não ao que Deus é e o que a palavra de Deus revela sobre o que Deus é, mas a dúvida toda está em o que eu penso sobre este Deus que eu amo, o que eu imagino quando eu amo este Deus que eu amo. O que é passível de dúvida não é a consciência que não tem dúvida do amor de Deus, mas aquilo que suscita a dúvida é aquilo que a gente cria quando a gente ama a Deus. Agostinho dizia que a gente tinha sido trancado por Deus em nós mesmos, de uma tal forma que a gente não consegue acessar as coisas e expressar nossos pensamentos e ideias de maneira direta ou por telepatia. A gente sempre usa palavras, a gente sempre usa imagens, a gente sempre usa alguma coisa que possa comunicar e representar o que a gente pensa, o que a gente imagina. Por isso, quando se trata de Deus, a coisa é tão difícil, porque como imaginar Deus? Como pensar sobre Deus e estabelecer que o nosso pensamento e a nossa imagem diz tudo sobre Ele? Como chegar ao paroxismo de dizer que tudo o que sabemos sobre Deus é tudo o que Ele é? Me parece que sempre para em nosso coração uma questão que não é sobre a grandeza de Deus, da qual não temos dúvida alguma, mas da pequenez do nosso olhar. A dúvida não é a grandeza de Deus, mas o nosso tamanho, que não consegue comportar a grandeza de Deus, que não consegue comportar a magnitude de Deus, que não consegue, diante da verdade, da beleza e da justiça de Deus, não se render. Mas o fato é que Deus nos fez seres pensantes, e um ser pensante é um ser que imagina, e todas as vezes que alguém imagina algo, esse alguém sempre gera expectativas de algo. Eu me lembro que quando eu me casei, a gente tinha, eu e minha esposa, elaborado uma imagem da nossa lua de mel, e a gente tinha sonhado com Porto de Galinhas. Porto de Galinhas era o lugar da nossa lua de mel. Decidimos, compramos as passagens, e a gente começa a imaginar Porto de Galinhas, naquele sol, aquele dia lindo, aquela semana maravilhosa. Lembra aquele mês que Pernambuco ficou debaixo d'água? Pois é, foi esse mês que foi a minha lua de mel. Imagine só você, que todas as minhas expectativas e da minha esposa
elas diante do real, elas ficaram assim, puxa, e agora? Puxa vida, a gente tinha imaginado um dia tão bonito, não para de chover, e é uma tempestade. É tão interessante como a gente não consegue se livrar dessa nossa capacidade de criar expectativas através dos nossos pensamentos e imaginações. Mas como é difícil lidar com a realidade quando a gente é tão escravo das nossas imaginações. Como é difícil dar um beijo no real, como é difícil abraçar o real, quando a gente está tão preso às imagens que a gente não pode beijar nem abraçar. Ninguém pode tocar uma imagem, ninguém pode beijar uma imagem, ninguém pode abraçar uma imagem. Imagens não têm cheiro, as imagens não são reais, mas a gente é tão escravo das imagens que a gente pode de repente ao longo da vida sacrificar o real em favor destas imagens. Me parece com Deus a mesma coisa, e essa talvez seja a maior preocupação de Agostinho, e por que não a maior preocupação de Pedro, nesse pequeno trecho que a gente acabou de ler, de 1 Pedro capítulo 3, do capítulo 1, versículo 3 ao 7. A preocupação daquele que diz o seguinte: cuidado com o real e cuidado com as esperanças que você alimenta a partir das imagens que você constrói. Não tem como a gente esperar por algo, gerar uma esperança, sem a gente, em primeiro lugar, não criar junto com ela imagens e expectativas. É por isso que quando a gente lê esses versículos, que começam, por exemplo, no versículo 3 dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, a gente se pergunta: que esperança é essa? E para que essa esperança? E esperança do quê? O que nos causa essa esperança? E a gente precisa imaginar, a imaginação já floresce, e ela floresce a partir exatamente do primeiro ponto em que Pedro diz à igreja que aquele que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que por misericórdia, por amor profundo, por um amor incondicional, nos regenerou, e nos regenerou para uma viva esperança, para que vivêssemos uma esperança que não é escrava das nossas expectativas, das nossas imagens, mas da realidade divina. Como é difícil a gente se abrir para o real, mesmo quando esse real é o divino. Um exemplo disso é o próprio Jesus. Jesus está diante dos seus discípulos e eles pedem: Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus diz: mas eu estou com vocês há tanto tempo. Esse é o grande problema das nossas imaginações. Elas nos tornam tão escravos delas, que até quando estamos diante de Deus não conseguimos reconhecê-lo, porque o real tem essa capacidade de ocultar coisas incríveis que Deus está fazendo, mas a nossa imaginação muitas vezes nos impedem de conseguir enxergar aquilo que está diante dos nossos próprios olhos, mas a gente não consegue enxergar porque os nossos olhos estão tão escravos das imagens que criamos, estão tão submissos à imagem que construímos do real, que não conseguimos mais beijar o real, e queremos, como Narciso queria se abraçar às margens do rio, queremos abraçar e beijar nossas imagens. Impossível. A grande pergunta é: que esperança é essa que Pedro está falando? Veja o que o texto diz: nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O padrão dessa esperança é a ressurreição de Jesus, que revelou aos seus discípulos, em especial a Pedro, mais profundamente, por conta de toda a sua experiência com Cristo, a frustração que é necessária de nossas imaginações para a gente enxergar a obra de Deus, para a gente contemplar a revelação de Deus, que só pode ser vista na sua integralidade, na sua plenitude, se nos libertarmos de nossas próprias imagens. Pedro tinha uma imagem de Jesus, ele imaginava Jesus de uma maneira gloriosa,
E Jesus é glorioso, mas não o glorioso de Pedro, não o glorioso como Pedro imaginou, porque o glorioso de Pedro é como as nossas imagens gloriosas. Imagine só os planos que você faz para o futuro, por exemplo. Ninguém aqui faz planos para o futuro, não é seguindo o padrão retórico ou dramático de Shakespeare. Ninguém produz aqui planejamentos do futuro trágicos. Ninguém aqui imagina o futuro trágico. Ninguém coloca uma tragédia nos seus sonhos. Ninguém coloca situações difíceis em seus sonhos. Nossos sonhos são perfeitos, eles são bonitos, eles são belos. Não cabe em nossos sonhos e nossas imaginações adversidades, sofrimentos, contratempos. Nossos sonhos são perfeitos, nossas imaginações são perfeitas, elas são maravilhosas. Por isso elas nos escravizam, porque nelas não tem dor, nelas não tem sofrimento, nelas não tem angústia, nelas não tem depressão, nelas não tem desespero, elas só têm beleza. A nossa beleza, aquilo que a gente gostaria que fosse real. Por isso a gente é tão escravo e tão submisso às nossas imagens. Pedro era tão submisso à sua imagem de Jesus, que quando Jesus começou a dizer: olha, é necessário que o Filho do Homem seja humilhado, vilipendiado em sua dignidade, que ele seja morto. Isso não combina com a imagem que Pedro tinha de Jesus, mas é o real. Mas Pedro não consegue enxergar o real, e muito menos ver a beleza do real, porque ele está completamente submisso às suas imagens de Jesus. Foi a ressurreição que quebrou toda a estrutura de relação que os discípulos tinham com o real e as suas imaginações sobre Jesus. Talvez um dos exemplos mais emblemáticos sejam aqueles dos dois discípulos no caminho de Emaús. Eles têm uma esperança, mas a esperança é morta, vocês percebem isso? Eles estão caminhando, aparece um sujeito, esse texto é bastante irônico, a gente sabe que esse sujeito é o Cristo, e esse Cristo não está sendo reconhecido por eles. É sempre assim, quando a gente é escravo das nossas imaginações, e elas não conseguem corresponder com o real, a gente já não olha nem mais para o real, a gente só se decepciona com o real, mesmo quando a razão da esperança mais incrível está diante de nós, ao nosso lado, a gente não consegue enxergar, a gente só consegue lamentar. Nós achávamos que ele cumpriria e realizaria tudo aquilo que a gente imaginava que ele iria fazer. Nós acreditávamos que ele supriria as nossas expectativas. Nós acreditávamos que ele cumpriria todas as expectativas que geramos sobre ele. Nós aguardávamos isso, esperávamos por isso. Mas não foi bem assim. Eu fico imaginando Jesus ouvindo isso. E é interessante porque o que Pedro está dizendo nesse texto é que esta viva esperança é diferente da morta esperança. A morta esperança, ela acreditava que só existia uma maneira de Cristo se revelar, de Cristo manifestar a glória de Deus, sendo um outro Davi, dominando o trono, construindo uma história que existia só na cabeça dos discípulos. Mas Jesus não contou a história da cabeça dos discípulos. Jesus fez a história da mente divina. Ele realizou a vontade de Deus. A imagem de Deus prevaleceu, e a imagem de Deus, a imagem que Deus mostrou, é que a glória, a beleza, a majestade, a sabedoria divina está escondida no Verbo encarnado, está escondida e ocultada em Jesus de Nazaré, aquele a quem os homens olharam e não conseguiam enxergar nele todo o sentido, razão e fundamento de toda a existência de todo mundo, porque todo mundo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Houve até um homem enviado por Deus, que era João, e veio para testificar a respeito dele, mas ele não era a luz, ele era só um testemunho da luz que vinda ao mundo ilumina todos os homens. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, da vontade do sangue, nem da vontade de homem algum, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa é a maneira de Deus revelar a sua glória. Deus revela a sua glória confundindo nossas imagens. É por isso que é inadmissível a gente cantar: sim, eu amo a mensagem da cruz, e não amar a nossa cruz. É inadmissível você ver a beleza da cruz de Cristo Jesus, mas não ver beleza na tua cruz, não ver beleza no sofrimento, não ver beleza na dor. A arte de ver a beleza da revelação máxima de Deus nas intempéries, nas dificuldades, no sofrimento, nas dores da vida, é uma arte, em primeiro lugar, de se tornar livre dessas imaginações que nos escravizam, que nos fazem ser submissos às nossas próprias perspectivas e expectativas do real. Que coisa interessante Pedro vai dizer aqui. Ele nos regenerou para uma viva esperança, mas não é qualquer viva esperança. É aquela esperança que é pautada na ressurreição de Jesus, que surpreende, que sabota nossas imaginações, que vai contra as nossas expectativas, que traz algo interessantíssimo, novo, que quebra os paradigmas, mas que ao mesmo tempo nos convoca à esperança de que o real de Deus sempre nos surpreende. Você sabe que boa parte da nossa tentativa de se submeter às nossas imagens, ela é fruto de toda a nossa índole adâmica, que faz com que a gente crie em nós aquela pretensa, porque é pretensa, a pretensa onipotência, a capacidade de controlar o mundo, a capacidade de controlar a realidade. A gente confia nas nossas imagens, porque não sei qual motivo a gente acredita que elas exercem um poder na realidade. E a gente quer que essa realidade seja controlada pelas nossas imagens. E a coisa mais terrível na vida é quando o real vai contra as nossas imagens. E a primeira coisa que a gente questiona não são as nossas imagens, a gente questiona Deus. Por isso Agostinho diz: quid amo cum te amo, o que eu amo quando te amo. A pergunta dele não é se ele ama a Deus, mas o que é que está aí entre eu e Deus, que está fazendo eu amar Deus de uma maneira equivocada, que está fazendo eu amar a Deus, não o conhecendo pelo que Ele é, mas por aquilo que eu quero que Ele seja. O que é que está me impedindo, não de amar a Deus, mas de amar a Deus tal como Ele é, não tal como eu quero que Ele seja, não como eu quero que Ele se comporte, não como a realidade tem que se comportar acerca das minhas vontades e preferências, mas tal como ela é. É preciso receber a realidade como se espera por um filho que vem ao mundo e se recebe com toda a expectativa e amor. É preciso aceitar e receber a realidade como se espera um filho, como se espera alguém gerado por você. É tão interessante o texto quando ele continua dizendo que toda essa viva esperança, com base na ressurreição de Cristo Jesus, gera uma expectativa em torno de uma herança. Você viu ali no versículo 4, para uma herança, e aí é qualificada de três formas: como uma herança incorruptível, uma herança imaculável e uma herança imarcessível. Em primeiro lugar, essa herança, ela não é destrutível, ela não pode ser destruída, ela se sustenta, ela se mantém em pé, nada derruba essa estrutura, ela não cai. É diferente de nossas imaginações, que têm pés de barro, que caem diante do real, que não ficam em pé. É diferente essa herança das nossas imaginações, porque elas não são maculadas pelo pecado, elas não vêm por conta dessa nossa submissão àquilo que a gente quer e não àquilo que Deus quer. Ela faz com que a gente compreenda a realidade de uma outra maneira, porque essa herança é diferente de nossas imagens. Ela não é marcada pela mácula do pecado, ela é marcada pela pureza da revelação de Deus.
E por último, essa herança, ela não pode ser desvalorizada. A desvalorização é quando algo maravilhoso perde um item, e aí ele começa a perder o seu valor, e aí você não consegue mais vender por aquele valor que você tinha comprado, porque faltou uma pecinha, você perdeu a pecinha, e aí ele desvalorizou. Isso é um exemplo de uma obra que pode ser desvalorizada. Países, por conta da economia, podem perder o seu valor no mercado, pode perder o seu valor em contextos. O que ele está dizendo é que essa herança, ela é valiosa e jamais perderá o seu valor. Só tem um detalhe: ela não é agora, ela é lá na frente. Veja o que ele diz: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Nós somos o povo da eternidade, nós somos o povo que foi gerado, que foi desejado por Deus desde a eternidade. E esse povo, desejado pela vontade de Deus desde a eternidade, foi agraciado pela garantia dessa herança reservada por Deus desde o início. E aí, por isso, é interessante o movimento do texto em dizer que é guardada essa herança pelo poder de Deus, mas por um meio, a sua fé, a minha fé, a nossa fé. E que fé é essa? A palavra de Deus nos diz de uma maneira muito clara, uma fé que tem a finalidade da salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aqui é interessante a gente perceber como Pedro está vendo a salvação no seu todo, não nas suas partes. A salvação que se conclui com a glorificação, a salvação que se conclui com aquele momento em que veremos Deus face a face. E aí não precisaremos mais de imagens, não precisaremos mais de mediações, não precisaremos mais de pensamentos, estaremos diante dele. Essa é a grande promessa, a promessa de que um dia veremos Deus face a face. Isso deveria provocar em nós uma grande alegria, isso deveria provocar em nós, só por esta ciência, só por este conhecimento, uma grande exultação. E é isso que Pedro está chamando a atenção no versículo 6, nisto exultais. Mas aí ele chama a atenção para um fato importantíssimo, e é com ele que eu gostaria de argumentar a conclusão e o desfecho de toda a nossa reflexão de hoje. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, seja, se necessário, sejais contristados por várias provações. Que contraste! A alegria vem junto com todas as expectativas geradas pela imaginação de que um dia veremos Deus face a face. Mas quando a gente olha para o real presente hoje, a gente se depara com as provações, a gente se depara com sofrimentos, a gente se depara com a dor, a gente se depara com a angústia. A pergunta é: como se alegrar diante de uma realidade tão feia? Eu acho que o modelo da alegria, que é fruto de uma consciência da feiura do real, é fruto de nosso comprometimento com a feiura da cruz. Todos nós sabemos o quão feio é aquela cruz, o quão ordinária é aquela cruz, o quão humilhante é aquela cruz, o quão doída e sofrida foi aquela cruz, o quanto aquela cruz é uma realidade de tensão, é uma realidade de tristeza, de contrição, não é uma celebração, não é uma festa, é tristeza, é angústia. A imagem, a gente sabe como aquela imagem é uma imagem feia, mas por que nenhum de nós consegue mais olhar para aquela cruz tão feia e rejeitá-la? Porque nem eu e nem você esconde o rosto da cruz, porque nem eu e nem você conseguimos olhar para a cruz e defenestrá-la, ou
jogá-la para fora do nosso alcance da visão, porque ao olharmos para a cruz, o nosso coração não se enche de angústia, mas pelo contrário se enche de esperança, se enche de alegria, porque que em nosso coração, quando a gente olha para a cruz, a gente vê beleza naquela feiura, porque a cruz é o grande modelo do cristão para a vida e para o real. Por isso, a gente pode cantar assim: eu amo a mensagem da cruz, desde que a gente saiba que a cruz é feia, e sendo a sua cruz, sendo a cruz feia, isso não significa que a feiura seja a única coisa que consista essa cruz, mas é exatamente o fato de que esta feiura esconde a maior de todas as belezas, como é o nosso real. Às vezes feio, soturno, sombrio, pavoroso, angustiante, sofrido, mas ele esconde a beleza da glória, da revelação de Deus, sempre presente entre os seus, não importam as circunstâncias. Puxa vida, imagine que aqueles cristãos estão vislumbrando no futuro algumas expectativas não muito positivas. Imagine que ao mesmo tempo em que Pedro está dizendo: olha, nós teremos uma experiência de ver a Deus, e essa é uma viva esperança que está pautada na ressurreição dele, ele ressuscitou. Mas olha que coisa curiosa, eles também têm imaginações dos dias seguintes. Eles estão olhando os jornais de Roma da época, estão lendo os jornais, estão sabendo que as notícias não são boas. E quando as notícias não são boas, a gente começa a fazer prospecção do futuro, e as nossas prospecções de notícias não muito boas, elas não nos provocam imagens muito esperançosas. As imagens são muito difíceis, elas são duras, são imagens com expectativas terríveis, são coisas ruins e negativas. O coração daquela igreja está, principalmente que é uma igreja da Ásia proconsular, uma Ásia que é dominada pelo Império Romano, cujas notícias, as últimas notícias são de que o Império está assim, com uma perseguição acirrada contra os cristãos, que os cristãos estão sendo comprometidos a uma vida de fuga da realidade por conta da perseguição de Roma. Imagina que eles estão preocupados que muitos deles irão morrer, muitos deles irão passar por situações extremamente terríveis, e isso não é para daqui a 10, 15, 30 anos, isso está para acontecer a cada momento. A qualquer hora pode chegar alguém, entrar aqui no nosso lugar e tomar alguém de nós, inclusive você, Pedro. Como ter esperança? Como ter esperança se o real que a gente vive agora é uma promessa de morte, é uma promessa de dor, é uma promessa de martírio, é uma promessa de provação? É incrível como a imagem que Pedro apresenta é belíssima. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que tem que ser confirmado? O valor de nossa fé. A tua fé tem que ser da mesma dignidade da tua herança. A tua herança não é corruptível, não é maculada e não desvaloriza. Assim deve ser a minha e a tua fé. O valor da minha fé e o valor da tua fé deve ser da mesma dignidade da herança. E o que isso significa? Que a minha fé e a tua fé não pode perder o valor, não pode perder a sua constituição, ela não pode, diante das perseguições e dos momentos de tristeza, sucumbir. Eu me lembro quando eu estudei Direito lá em São Paulo, foi uma coisa muito interessante. Foi no primeiro ano, era uma aula de Teoria Geral do Estado, e eu vou contar uma história de adolescente, universitário. E esse professor, na aula de Teoria Geral do Estado, disse algo muito incrível naquele dia. Ele disse assim: olha, não existe felicidade neste mundo. E aí eu tinha um amigo
Ele não era muito crente não, mas estava lá. Aí ele olhou para mim e disse assim: Jonas, como é que é? A gente vai deixar esse negócio assim? Aí eu peguei, levantei a mão e disse assim: professor, eu discordo. Aí ele disse: então, doutor, dê as suas argumentações. Aí minha argumentação única que eu tinha, disse: professor, porque eu sou uma pessoa plenamente feliz. E dei uma risada. A turma deu uma risada, e para mim a salvação tocou o sinal. Peguei minha mochila, pus nas costas e fui embora. Fui com os meus amigos para o café. Dali a pouco, quem está batendo no meu ombro? Era o professor de Teoria Geral do Estado. Ele olhou para mim e disse assim: vamos conversar um pouquinho. Aí ele pegou, apagou o cigarro, sentou do meu lado e disse esse negócio aí de felicidade plena. O que é isso, meus irmãos? Até hoje eu não sei te dizer como eu pensei o que eu pensei. Eu só sei que aquilo foi a graça de Deus, porque até hoje eu penso nisso, como aquilo que me faz olhar para as Escrituras e me avaliar o tempo todo. Eu olhei para ele e disse assim: professor, sabe qual é a diferença entre nós dois? O senhor é uma pessoa triste e infeliz, e o senhor tem momentos de alegria. Eles duram um tempo, eles passam. Professor, eu sou uma pessoa feliz, mas eu tenho momentos de tristeza. Eles duram só um momento, eles passam. Quem é você, meu irmão? Se você é povo de Deus, você não está livre dos sofrimentos, porque os sofrimentos e as dores são como fogo, que não está aí para testar apenas você. Às vezes a gente olha esse texto e olha só um lado do que é o tratamento do fogo com relação ao ouro, mas o tratamento do fogo com relação ao ouro não é só de teste, para saber se é ouro, mas é de refinamento do ouro. As provações, os sofrimentos, é uma maneira de Deus te refinar. E a pergunta é: será que o trabalhar de Deus através das provações não é um refinamento das nossas imaginações? Não é uma maneira de a gente repensar a nossa cruz, e de a gente não mais olhar a nossa cruz com aqueles olhos em que diz: não, isso aqui é só treva, isso aqui é só dor, e dizer: não, eu me recuso a acreditar que isso aqui é só dor, eu me recuso a acreditar que isso aqui é só sofrimento, eu me recuso a acreditar que isso aqui é só fruto de um agenciamento de dores, de conflitos e de tensões. Isso aqui tem muito mais do que dor, isso aqui tem muito mais do que sofrimento. Isso me clama por algo muito mais profundo do que o mero sentimento do pavor, da dor e do medo. Isso me clama por algo, isso me clama por algo mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, que redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Me parece que a nossa maior tentação é diante da cruz que a gente tem que carregar, a gente dizer: não, eu não amo a cruz. Minha pergunta é: como você pode continuar cantando sim, eu amo a mensagem da cruz, se você não ama a sua cruz? E toda a mensagem de hoje foi para nos dizer apenas uma única coisa: o impedimento de nosso amor à nossa cruz é fruto da nossa escravidão, das expectativas alimentadas por esperanças mortas. Eu quero convidar você a uma viva esperança, a viva esperança de Pedro, que está pautada na ressurreição de Cristo Jesus, na surpreendente revelação de Cristo Jesus que Pedro não conseguia imaginar, e que surpreende Pedro e faz com que Pedro agora tenha que decidir: ou vou seguir com a minha imagem e esperar um outro Messias, ou eu vou me entregar de uma vez por todas nas mãos desse Messias verdadeiro, real, que se apresentou diante de mim, que não é o que eu esperava, que não é aquilo que gerava e atendia as minhas expectativas, mas é a surpreendente revelação de Deus para a minha vida, é a surpreendente revelação de Deus para o meu dia, é a surpreendente revelação de Deus para o meu cotidiano, é a surpreendente revelação de Deus para o meu sofrimento. Eu quero convidar você a repensar não o Deus da Bíblia, mas repensar as tuas imagens do Deus da Bíblia. E talvez isso seja a fonte de um amor
inegável, que faz com que a gente não mais aceite ou rejeite determinadas coisas que aparecem em nossos caminhos, porque elas correspondem ou não com as nossas expectativas, mais do que isso, porque elas são fruto da ação de Deus, querendo nos acordar deste sono profundo que a imaginação nos faz dormir. Que a palavra de Deus te desperte nessa manhã, que você seja desperto pela palavra de Deus, e meu maior desejo é que ela fira seu coração, que ela ofenda você. Se você sair daqui ofendido pela palavra de Deus, eu estou feliz da vida, com o pregador não, com a palavra, porque essa ofensa maravilhosa da palavra de Deus, que ofende nossas expectativas, que faz a gente encontrar as verdadeiras expectativas, aquelas que fazem a gente de fato cantar com alegria: sim, eu amo a mensagem da cruz. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.